Seja muito bem-vindo a mais um vídeo crônica. Esse vídeo possui closed captions que podem ser ativados aqui nas configurações. Eu sou o Nauel Caran, homem cis de 48 anos, pele clara, cabelos grisalhos curtos, uso óculos de grau e estou vestindo uma camisa rosa. Me apresento a meio busto com um fundo neutro preto. E eu quero te lembrar que segunda-feira, dia 30 de outubro, teremos aqui mais uma edição do Clube da Crônica, onde Adriano Big, o autor dos textos, e eu estaremos ao vivo aqui comentando as últimas crônicas e respondendo às suas dúvidas e perguntas. E agora vamos à crônica de hoje: a triste ascensão de um artista. Paulinho Sarapatel era um artista visceral. Pelo menos assim se considerava. Definia a sua obra como iconoclasta, mas, estranhamente, tudo que produzia acabava sendo considerado como um ícone do seu tempo. Estava fadado ao sucesso comercial que tanto desprezava. Era como uma maldição. Enquanto buscava o fracasso e o linchamento de público e crítica, nada dava certo para ele. Exatamente por seus feitos darem certo no sentido comumente atribuído ao alcance do reconhecimento artístico. Quanto mais tentava alcançar o obscurantismo, mais a sua fama e reconhecimento cresciam. Quando jovem, ouviu uma história sobre o irmão de Castro Alves, que o apontava como escritor superior ao consagrado poeta e que era um crítico ao irmão que buscava reconhecimento, afirmando que a arte não era para isso. Segundo o relato, esse personagem morreu no ineditismo, queimando seus escritos antes de partir. Essa narrativa lhe causara grande impressão, e dela extraiu o seu sentido de arte de forma absoluta e imutável, com a certeza de que encontra a própria filosofia de vida. Nunca procurou aferir sobre a veracidade da história, talvez por medo de ser uma farsa e com isso ter que assumir a si mesmo como um impostor. Seu primeiro grande infortúnio se deu com a série de 10 quadros conhecidos como as Pinturas Fálicas. Telas que hoje valem uma pequena fortuna e que a última a ir a leilão alcançou lances na casa dos 10 dígitos. Paulinho Sarapatel tinha um forte complexo relacionado ao seu pênis, que considerava minúsculo e grotesco. Na verdade, não tinha nada de anormal nele. Tudo não passava de uma percepção do próprio Paulinho e vá-se saber o que levou a isso. O fato é que, achando que a imagem da sua genitália era a coisa mais grotesca da face da terra, arquitetou uma ação de pintar 10 quadros em praça pública utilizando-o como pincel. Seu objetivo era ser execrado, quem sabe até agredido, vaiado, cuspido. Às vésperas, sonhou que estava sendo preso e espancado pela polícia. Acordou feliz e partiu com suas tintas, telas, tripé e, é claro, com seu pincel. Durante a primeira pintura, não foi notado. Ao expô-la e iniciar a segunda, começou a juntar gente e antes que concluísse a última, já se cercava de uma multidão e da imprensa televisiva que transmitia ao vivo o inusitado fato. O que ele realmente queria mostrar não foi visto, por já estar encoberto em tinta. Pouco se falou do seu pincel em qualquer sentido que pudesse denunciar um atentado ao pudor. Nesse aspecto, o que ficou foi a sensação crítica ao falocentrismo da sociedade patriarcal. E em praça pública e aos olhos do mundo, em menos de uma hora, revolucionar as artes visuais. Sim, os quadros de Paulinho, que nunca havia pintado nada antes, foram vistos como revolucionários pela crítica especializada e pelos conhecedores da arte. Seu estilo único foi definido como um Pollock que com
curtas pinceladas, trazia de forma única elementos do impressionismo e do pontilhismo. Suas negações e sua revolta sobre essas leituras foram também o começo de sua fama como artista excêntrico, que se portava a todo tempo de forma performática, o que levou um renomado acadêmico a defini-lo como alguém que produz arte como se respira. Sarapatel, desolado, permaneceu afastado por um tempo. Os fartos proventos obtidos com a venda dos quadros o propiciaram bastante conforto nesse período. Anos se passaram e, em um momento, para a revolta de Paulinho, o axé music passou a ser um dos gêneros mais tocados nas rádios. O ritmo das músicas ia de encontro ao seu gosto musical, que tinha uma pequena extensão entre o erudito e o experimental. Segundo ele, era um amante da boa música e da poesia bem escrita, mas não suportava a união das duas coisas. Porém, quando o assunto eram os hits carnavalescos, a sua fúria se abatia sobre letras que considerava, além de pobres e vulgares, muitas vezes sem sentido. Chegou a cunhar o termo niilismo onomatopeico para as definir. Se impôs então a tarefa de produzir uma canção no gênero para a criticar de forma metalinguística e definiu 6 meses como prazo de imersão musical para dominar suas dinâmicas e nuances e, ao fim, compor a sua música de contestação. Depois de quase uma semana entregue às audições, decidiu que já era hora de parar e partir para a composição. O motivo foi um medo de contágio que se abateu sobre ele ao se perceber descendo na boquinha da garrafa. Ao ouvir a gravação, sorriu na certeza da ofensa proferida. Um mês depois, a música estava estourada nas rádios. Chegou a ganhar o 2º lugar do Carnaval da Bahia do ano seguinte, segundo o voto popular, em uma enquete promovida por um grande jornal local. O que gerou polêmica por acusações de manipulação dos votos por parte do veículo para o favorecimento do autor da música campeã. Depois disso, tudo o que Paulinho Sarapatel queria era que a sua tentativa fosse esquecida. Mas o sucesso permaneceu e até hoje, ao se ouvir os primeiros acordes de Desabafo no Pelô, as pessoas já sentem o impulso de pular e erguer as mãos. E há de se convir que o refrão era inesquecível e grudava na cabeça. Difícil achar uma pessoa com mais de 20 anos que não conheça as estrofes. Subindo pelo, descendo pelo, esse pelô devia ter elevador. Eita, pelô bonito, eita, pelô retado, esse pelô devia ter plano inclinado. Vai! Mais uma vez derrotado pelo sucesso, Sarapatel se entranhou pelo meio dos matos e resolveu viver como um Zaratustra que professava a morte da arte. Sua fase eremita não durou. Sua natureza cosmopolita e o tédio falaram mais alto. Não demorou para que tivesse um novo projeto infalível. Este começou com uma coleta de tudo o que considerasse repugnante para, a partir dessa seleção, criar algo que não pudesse ser, de maneira alguma, apreciado. E não foi pouca coisa, não. Paulinho era uma pessoa de poucas afinidades. Colecionou objetos, sons, cheiros e gestos, e ao fim de 2 anos definiu o tablado como arma e costurou seu inventário em um texto para o teatro. Os elementos foram aglutinados de forma aleatória e o resultado disso foi algo absolutamente indefinível. Um crítico tentou, ao descrever o desastre que foi a noite de estreia.
Mulheres de longo e homens de smoking ansiosos pela nova obra do artista já sofriam o primeiro impacto ao adentrar a sala. O odor fétido, mistura talvez de carne podre com loção doce e barata, era nauseante. O cenário, um amontoado de objetos que se uniam de forma grotesca e sem sentido algum, como uma cabeça decepada de um galo enfiada em um guarda-chuva colorido. A ambientação sonora era uma mistura de ruídos incômodos a todo volume, que pareciam intencionar o estouro de tímpanos. Mais repugnante, só a performance solo do artista no palco. A única coisa que daquilo pôde ser vista como positiva foi a duração do espetáculo, míseros 3 minutos. Ainda assim, o tempo foi suficiente para provocar 5 vômitos e um desmaio. Paulinho estava em polvorosa. Era só felicidade. Finalmente tinha alcançado seu objetivo. Pelo contrato com o teatro, tinha que oferecer uma apresentação gratuita e acabou que essa foi ofertada por algum irresponsável a um grupo de alunos do primeiro grau. Eis que essas crianças, que poderiam ter desenvolvido sequelas para o resto da vida com a experiência, simplesmente amaram a apresentação. Um repórter que tinha ido cobrir o evento com o objetivo de fazer uma denúncia as entrevistou e os seus depoimentos levaram o crítico a rever sua posição, comparando o ocorrido com a trajetória da aclamada peça Esperando Godot, de autoria do Nobel de Literatura Samuel Beckett, que, após ser execrada pelas elites intelectuais europeias e nova-iorquina, acabou sendo reconhecida após ser aplaudida de pé por presos condenados à morte em uma apresentação na prisão norte-americana de Sing Sing, que às lágrimas perceberam o que era a espera por algo que nunca chegaria, a decodificando para o mundo. Disse o crítico em sua retratação: é preciso olhar o espetáculo de Sara Patel com o olhar de uma criança, para compreender toda a sua força e maestria. A partir daí, todos queriam experienciar a obra-prima de Paulinho Sarapatel, que, tomado por uma ira sem tamanho, atirou de cartaz. O que de nada adiantou, pois desde então ela é constantemente remontada pelo mundo afora e ele nada pode fazer para impedir, uma vez que, às vésperas da estreia, cedeu os direitos autorais para a humanidade, certo de que esta não os faria uso. Interessante é como a tudo na peça foi atribuído significado. Desde a duração, vista como uma metáfora da fugacidade das relações humanas, até a leitura do guarda-chuva colorido, lido como o passar das estações enfiado na cabeça do galo, que representava o acordar diariamente para uma labuta sem sentido, como os Sísifos modernos. Tempos depois, com o surgimento do teatro pós-dramático, a peça de Sara Patel voltou a ser mais uma vez comparada a outra do teatro do absurdo, dessa vez O Burrei, que apesar de existir décadas antes do termo ser cunhado, é considerada integrante e precursora dessa estética. Contudo, dessa feita, Paulinho não se deixou abater pelo sucesso. Durante 6 anos, elaborou o que seria o seu trabalho definitivo. Na verdade, a obra em si foi desenvolvida em poucas horas. O resto do tempo foi ocupado na elaboração do seu manifesto. Não tinha como dar errado para ele, pois, dessa vez, em caso de fracasso, o que para ele significava o sucesso, ele não estaria lá para ver. Seria a sua obra derradeira. Deixaria a vida para entrar no fracasso. Em uma bela manhã de sol, lá estava ele no gramado, em frente a uma importante escola de arte, cavando um buraco. Em seguida o forrou com uma lona impermeável, encheu de água e enfiou em uma tomada
a sua extensão de 20 metros que terminava em um fio desencapado inserido no buraco. Durante todo esse processo, não fora percebido, afinal estava em frente a uma escola de arte. Paulinho calçou suas sandálias de metal, segurou seu manifesto finamente escrito à mão em papel de seda e plastificado para não ser danificado caso caísse na água, e pulou no centro do buraco. Ao sentir o choque, berrou como um bode. Os alunos correram em sua direção, como que atendendo ao chamado para o início da performance. E como aplaudiam! Os espasmos de Paulinho durante a eletrocução foram vistos como uma revolução na dança contemporânea. Os registros feitos pelos alunos em seus celulares viralizaram e, pelo mundo afora, a coreografia que ficou conhecida internacionalmente como belly dance ou dança das entranhas foi constantemente reproduzida em tentativas que nunca alcançavam a expressividade alcançada por Paulinho Sarapatel. Ainda assim, durante um bom tempo, não se via outra coisa no TikTok. Com o calor gerado pela energia que circulava em Paulinho, o plástico acabou derretendo. E o mesmo aconteceu com o manifesto ao cair na água. Não se sabe se por queima de fusível ou se alguém na multidão esbarrou no fio. O fato é que a energia cessou e Sarapatel caiu duro para trás, sob os aplausos da multidão, ao que era para ser um grande finale, mas que, para sua infelicidade, ele sobreviveu para presenciar. A lágrima que escorreu de seus olhos foi erroneamente lida como a expressão de um artista que reconheceu ter chegado ao auge. Essa foi até então a última obra de Paulinho Sarapatel, que desistiu também da ideia de suicídio, reconhecendo que ele, assim como a sua arte, está condenado a permanecer. Esse foi o vídeo crônica de hoje. Eu quero saber da sua opinião, então coloca aqui nos comentários pra gente conversar a respeito no Clube da Crônica, dia 30, segunda-feira, aqui ao vivo, hein? Eu te espero lá. Obrigado essa galera massa. Que lindo estar aqui com vocês. Que legal, gente. Valeu, Salvador. Vamos lá. Subindo pelo, descendo pelo. Esse pelo devia ter elevador. Subindo pelo, descendo pelo. Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir. Eita pelo bonito, eita pelo retado. Esse pelo devia ter pano inclinado. Eita pelo bonito, eita pelo retado.